Bem, continuando aqui a explicação, o parágrafo 4º diz o seguinte: a violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e o beneficiário, quando comprovado seu prévio conhecimento, a uma multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Bem, este parágrafo 4º, ele trata da punição de multa pela propaganda antecipada. O que é uma propaganda antecipada ou prematura? É aquela propaganda que efetivamente é realizada antes do período permitido por lei. Como nós estamos analisando aqui, essa resolução 23.610 de 2019, resolução do TSE de natureza temporária, ela prevê o dia 16 de agosto como, aliás, na verdade, permitida a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição a propaganda. Então, no dia 16 ainda é proibido. Só que, como eu já falei, a emenda constitucional 107 adiou esse período até o dia 26 de setembro. Então, a partir do dia 26 de setembro é que é permitida a propaganda nas eleições municipais de 2020. Então, até o dia 26 de setembro ainda não é permitida. Então, se no mês de 10 de setembro, por exemplo, uma pessoa faz propaganda, distribui panfletos, etc., essa situação enseja uma multa, que vai de R$ 5.000 a R$ 25.000. Tá? Essa multa vai ser aplicada ao beneficiário da propaganda, desde que esse beneficiário tenha conhecimento desse fato, e também ela é aplicada para quem divulgou essa propaganda. Então, vamos imaginar assim um exemplo, né? Eu quero apoiar um candidato e eu mando fazer uns panfletos e distribuo na minha cidade esses panfletos antes do período autorizado por lei para propaganda. Essa pessoa que está distribuindo esses panfletos, ela vai ter, vamos dizer assim, que pagar, né, essa multa de R$ 5.000 a R$ 25.000. Essa multa será efetivamente imputada a essa pessoa, porque aqui não precisa necessariamente ser um candidato, né? Pode ser aquele que divulgou a propaganda. Se for um jornal, quem divulgou a propaganda no jornal. Se for pela rádio, quem divulgou a propaganda na rádio. Se for pela televisão, quem divulgou. E pode ter aqui um litisconsórcio, obviamente, entre quem divulgou e o beneficiário. É muito comum que isso aconteça, é uma situação corriqueira já em eleição de punições por propaganda antecipada. Então, fiquem atentos a isso. O artigo 96 da Lei 9.504 trata de uma representação. É um rito processual de uma representação. Então, essa representação seria o devido processo legal para aplicação de multas previstas na nossa lei eleitoral. Porque funciona assim: quando a gente está vendo na resolução uma pena de multa, está vendo na resolução uma pena, na lei 9.504, uma punição por multa, deve-se seguir o rito do artigo 96 da lei 9.504. O artigo 3º da resolução do ano de 2020 sobre propaganda reproduz o artigo 36A, caput 1 a 7 e parágrafos da lei 9.504. Muito bem, aqui são as exceções ao que se denomina de propaganda eleitoral antecipada. Então, gravem o seguinte:
a propaganda eleitoral antecipada é um ilícito eleitoral, é um ato ilícito, é um ato ilegal. Essa propaganda eleitoral antecipada não ficará caracterizada por uma série de exceções. E essas exceções são de tamanha ordem na lei que elas acabam diminuindo o campo de incidência da propaganda antecipada. Ou seja, o ilícito, que antes era mais palpável de se ver, quer dizer, era mais evidente de se punir, em razão de mini-reformas eleitorais que foram introduzidas na lei das eleições, esse ilícito passou a ser mitigado, passou a ser muito diminuído. E, portanto, as exceções passaram quase que ser a regra. Então, não configura propaganda antecipada, diz a lei, desde que não envolva pedido explícito de voto. Pedido explícito de voto. Vote em mim, fulano de tal. A menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos e ainda atos que podem ter cobertura pelos meios de comunicação social, inclusive a internet. Quer dizer, exaltação de qualidades pessoais. Eu sou bom, sou isso, sou aquilo, já fiz isso. Isso seria uma propaganda antecipada, mas não é mais. Eu sou isso, sou bom, fiz isso, fiz isso. Ah, mas não estou pedindo voto. Ora, mas está implícito. Ah, mas está implícito, mas não está explícito. Então não é propaganda. Então, aqui aconteceu uma benevolência do legislador. Em razão das multas, o legislador inverteu. Ele disse assim, olha, vamos liberar. E foi isso que aconteceu praticamente. O inciso 1 permite a participação de filiados, pré-candidatos em entrevistas, permite que eles participem de programas, encontros, debates na rádio, na televisão, na internet, expondo plataformas e projetos políticos. Então, é uma situação muito difícil de você caracterizar, mas não impossível. É difícil, mas não é impossível, isso tem que ficar bem claro. As exceções quase que se transformaram numa regra liberatória geral, mas elas podem ser pinçadas. Pode ter aqui, por exemplo, eu sempre dou o seguinte exemplo. Não adianta, antes do período autorizado, vamos supor, esse ano é um ano atípico do Covid-19, da pandemia, então a propaganda só pode no dia 27 de setembro. Então vamos supor que no dia 8 de setembro, o sujeito coloca no meio da rua uma mesa com cadeiras e começa a pedir votos aos eleitores, anotando, mostrando projetos políticos dele. Ora, isso é propaganda antecipada. É propaganda antecipada. Esse tipo de conduta, esse ano, não está sendo muito feita por causa da pandemia. Mas se não fosse a pandemia, nós teríamos mais incidência nas ruas e logradouros públicos dessa propaganda antecipada. É porque houve uma saída das ruas, as pessoas não saíam muito às ruas. Agora, de uma certa forma, no Brasil está voltando, dias de sol, praias lotadas, comunidades lotadas. Estamos vendo aí várias pessoas nas ruas, inclusive sem máscara, sem nada. Então, pode-se dar margem novamente a atos de propaganda antecipada. Mas agora, nesse momento, a propaganda já está liberada. Então, aqui nós temos, por exemplo, no inciso 4º, a divulgação de atos parlamentares. Um vereador divulgar seus atos, desde que não peça votos, não é propaganda antecipada. Inclusive, no inciso 7º, nós temos uma campanha de arrecadação prévia de recursos, na modalidade da vaquinha coletiva, que é o crowdfunding,
que é o financiamento coletivo. É um financiamento que nós, eleitores, podemos dar o dinheiro para uma empresa e essa empresa distribui ao candidato. É uma arrecadação prévia de recursos na campanha. Isso é feito antes do período autorizado para a campanha. Então, também é algo complicado, porque como o candidato vai pedir dinheiro se ele não pedir votos? Fica quase que uma incoerência. Então, muitas pessoas ficam nessa dúvida de como fazer isso de forma a não caracterizar pedido explícito de votos. É complicado. Bem, falando ainda sobre propaganda, eu destaco aqui o poder de polícia. Poder de polícia. Aqui não é a polícia militar, não é a polícia federal, civil, rodoviária. Não. Aqui, esse poder de polícia que a lei fala é o poder de organizar e fiscalizar as campanhas eleitorais na internet, nas ruas, nos jornais, na televisão. Então, diz o artigo 6º, a propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não será objeto de multa, não será cerceada sob a alegação do exercício de poder de polícia ou de violação de postura municipal. O poder de polícia sobre a propaganda é exercido pelos juízes. O poder se restringe a providências necessárias para inibir práticas ilegais. Vedada a censura prévia sobre teor de programas e matérias no rádio, televisão, internet e na imprensa. No caso de condutas sujeitas às penalidades, o juiz cientificará o MP para os fins dessa resolução. Bem, eu aqui queria fazer alguns comentários interessantes sobre essa questão, que é a seguinte. Nós temos aqui... Só um minutinho. Nós temos aqui a Emenda Constitucional 107, de 2 de julho de 2020. Essa emenda diz no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 6º. Artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 6º. Diz o seguinte: os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Certo? Muito bem. O que está acontecendo? Em razão da pandemia, alguns juízes eleitorais não estão permitindo carreatas com um número muito grande de carros, passeatas, comícios que envolvam multidões. Porque esse tipo de fato vai gerar a disseminação, o aumento do Covid-19. Por outro lado, o candidato tem direito à propaganda. Então nós temos aqui um conflito entre direitos fundamentais, o direito ao exercício do voto, do sufrágio, da soberania popular, o direito a divulgar campanhas, etc., o direito eleitoral, vamos dizer assim. E do outro lado, o direito à saúde, de preservação da saúde do cidadão, evitando aglomerações. A emenda, ela, se vocês repararem, eu vou ler de novo, ela diz o seguinte:
os atos não podem ser limitados pela Justiça Eleitoral, só se estiver fundamentado em parecer emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Nós temos aí pareceres emitidos por autoridades sanitárias de toda ordem que embasam uma fundamentação dos juízes nessa limitação. Então, isso, de uma certa forma, já estava previsto. O adiamento das eleições não foi para o fim da pandemia, até porque não sabemos quando será o fim dessa pandemia. Pode ser ano que vem, pode não ser, não sabemos quando terminar, quando isso vai terminar. Hoje mesmo, eu vi notícias de que em Madrid, em Paris, em Londres, já estava tendo lockdown de novo, estavam fechando algumas ruas, etc. Espero que não, né? Eu não prestei muita atenção nessa notícia, espero que possa ser algo assim mais setorizado na Europa. Mas os ares da Europa, se chegarem ao Brasil, esse tipo de coisa pode gerar realmente outro problema gravíssimo aqui no nosso país, né? Também. Então, nós não sabemos o que vai acontecer, quando vai acabar, se não vai acabar, se vai a questão da vacina, etc. Então, o que ocorre aqui? Os juízes, por precaução, corretamente, ao meu ver, estão limitando atos de campanha eleitoral. Mas essa limitação, ela não pode ser abusiva, ao ponto de ser uma restrição total. Ela tem que ter uma razoabilidade, vamos dizer assim. Então, esses atos mais agressivos, em termos de reunião de pessoas nas ruas, são atos que estão sendo proibidos. São atos que estão sendo proibidos no Brasil. E isso pode gerar conflitos que ainda serão dirimidos pelos TREs, como órgãos colegiados, e pelo próprio TSE. Existe aqui uma certa autorização dos tribunais em delegar ao juiz local essa sensibilidade dos atos de propaganda nas ruas. Então, esse poder de polícia, porque eu estou falando isso dentro do poder de polícia eleitoral, que é exatamente o poder de organizar as campanhas dentro de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade. Então, esse poder de polícia, efetivamente, diz a lei que ele se restringe a providências necessárias para inibir práticas ilegais. E se nós temos, de um lado, a proteção à saúde, que não permite aglomerações, nós temos liberações, por exemplo, de teatros, cinemas, shoppings, mas tem que ter toda uma cautela de higienização. Cumpre ao candidato cuidar dos seus eleitores. Ele não pode também abusar. Eu tenho direito da propaganda, a lei me assegura aqui a fazer passeatas, fazer carreatas, a reunir multidões. Não é o momento para isso. Mas, se os juízes também se quedarem inertes e não agirem em suas cidades para limitar aglomerações de pessoas, isso é uma omissão não justificável. Tá bom? Então, eu quero apenas dizer para vocês que a propaganda não é cerceada sob o exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal. Mas esse cerceamento hoje, ele é mitigado. Ele existe sim. Existe a necessidade de cercear em proteção do cidadão como um todo.
Tanto é que a Justiça Eleitoral está muito preocupada com o dia da eleição e já tomou providências educativas sobre isso, o TSE. O TSE, por exemplo, já disse que terão canetas, o eleitor, se puder, leve sua caneta. Não será adotada a biometria. Para que a caneta? Porque a caneta é individual, você vai ter que assinar que votou, o caderno de votação. Então, não é bom ficar pegando uma caneta que todos põem a mão. Outra, você vai votar na urna eletrônica. A urna eletrônica tem teclas, as pessoas tocaram nas teclas. Então, é bom higienizar a mão, antes e depois. Você só poderá entrar na sessão usando máscaras. Os mesários terão máscaras. Você não pode entrar na sessão se estiver com febre, ou se tiver tido Covid e isso estiver diagnosticado, né? Então, nós temos aí algumas precauções, até porque nós temos muitos idosos que votam, têm preferência para votar. Nós temos mulheres grávidas, lactantes, pessoas debilitadas da saúde que vão votar, que não estão isentas, e tudo isso merece uma cautela. E o Tribunal Superior Eleitoral, muito sensível a tudo isso, já está tomando as providências. Então, essas providências também, de uma certa forma, se ampliam para o exercício desse poder de polícia, que tem uma característica diferenciada nessa eleição de 2020. Ele tem que ser mais rígido em relação a esse tipo de propaganda de aglomerações. Está bem explicado? Eu acho que está bem entendido. Bem, artigo 7º. O juiz somente pode determinar a imediata retirada de um conteúdo na internet se estiver em desacordo com essa resolução. No caso das eleições municipais, segundo prevê o artigo 8º, inciso 2, o juiz exerce a jurisdição eleitoral no município e naqueles com mais de uma zona pelos juízes designados pelos TREs. Bem, nas eleições municipais, que é o caso desse ano, o Tribunal Regional Eleitoral designa um juiz específico em cada município que tem esse poder de polícia, o poder de fiscalizar as eleições, certo? Muito bem. Artigo 9º. Da desinformação na propaganda eleitoral. Da desinformação na propaganda eleitoral. Ora, o que é a desinformação? É o fake news, o que se vulgarmente denominou de fake news. A fake news, essa expressão, nada mais é do que uma desinformação. E se essa desinformação tiver um viés eleitoral, ela tem algumas punições específicas na nossa legislação eleitoral. Então, vamos à leitura do artigo 9º, porque o legislador, já preocupado, já normatizou. Diz o seguinte: a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação, tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando os responsáveis ao disposto no artigo 58, sem prejuízo de responsabilidade penal. Então, vamos interpretar isso aqui. Se alguém, um terceiro, divulga uma desinformação eleitoral, para que o candidato seja responsabilizado, o terceiro será responsabilizado, sem dúvida. Mas para que o candidato seja responsabilizado, é necessário verificar se ele agiu com uma razoável segurança quando ele teve aquela informação e ele repassou. Ou seja,
Se aquela informação teve um pouco de fidedignidade e ele repassou, ele não pode ser responsabilizado. Certo? Pressupõe, né, que o candidato, o partido, a coligação, verifique a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação. Bem, o artigo 58 da Lei 9.504, ele trata do direito de resposta no âmbito eleitoral. Então, um dos caminhos é o direito de resposta. O outro caminho é o crime de calúnia, o crime de difamação, o crime de injúria eleitorais, são crimes previstos no Código Eleitoral, e também o crime de denunciação caluniosa eleitoral, previsto no Código Eleitoral. Então nós temos delitos contra a honra e contra a administração da Justiça Eleitoral e contra a honra, que é a denunciação caluniosa eleitoral, que servem dessa responsabilidade penal. E temos o direito de resposta no artigo 58. Mais adiante vamos falar ainda mais sobre isso. Vamos em frente. Da propaganda em geral, é muito importante. Artigo 10º, a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, tem que ter a legenda do partido. Quer dizer, partido das nuvens, partido do céu, partido dos mares, tem que ter lá a legenda. Tem que ser feita na língua nacional e também não pode criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Mas esses estados mentais e passionais, isso não pode ser interpretado de forma a inviabilizar candidaturas ou críticas de natureza política. Porque aqui nós devemos preservar sempre, como diz a lei, a liberdade de pensamento e expressão. Então, que isso não sirva como uma espécie de ato arbitrário para impedir a propaganda. Porque o que está em jogo aqui é sempre a liberdade de pensamento e expressão. Agora, claro que essa liberdade de pensamento e expressão não pode ultrapassar os limites do tipo penal, quer dizer, invadir o tipo penal, que seria os crimes contra a honra eleitorais. Né? Muito bem. Eu estou aqui analisando a resolução da propaganda eleitoral do ano de 2020, salientando para vocês, alunos, alguns aspectos que eu acho relevantes para o concurso público. Artigo 13. A realização de qualquer ato de propaganda em recinto aberto ou fechado não depende da polícia, de uma licença da polícia. Você não tem que ir no delegado de polícia ou no batalhão e dizer assim, olha, eu vou fazer uma reunião e eu preciso da sua autorização, delegado. Não preciso. No entanto, você imagina um comício na Cinelândia do Rio de Janeiro, num domingo de sol, num sábado, né, num fim de semana, e que dois candidatos queiram fazer ao mesmo tempo. Então a lei, sabiamente, diz que a autoridade policial tomará providências necessárias para garantir a realização do ato e o funcionamento do tráfico e dos serviços públicos, e o candidato deve comunicar com um mínimo de 24 horas de antecedência ao batalhão da área, à guarda municipal, à delegacia de polícia, tentando garantir a prioridade daquele aviso contra o direito de outros que pretendam usar o local no mesmo dia e horário. Ou seja, duas pessoas querem usar a Cinelândia no mesmo dia, horário, mesmo local. Quem comunicou primeiro está assegurado o direito. Certo?
É isso que a lei disciplina. Artigo 15. Funcionamento de alto-falantes e amplificadores de som é permitido até a véspera da eleição. Véspera da eleição é sempre o sábado, entre 8 e 10 da noite. Certo? Sendo proibidas essas instalações em distância inferior a 200 metros. 200 metros do quê? Das sedes dos poderes. Sede dos poderes. Do prédio da prefeitura, por exemplo, né? Do prédio do Tribunal de Justiça, dos quartéis, dos hospitais e casas de saúde, de escolas e bibliotecas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Então, escola, biblioteca, igreja e teatro, pode ter carro de som rodando? Pode, mas se tiver funcionando o teatro, não. Se tiver uma missa na igreja, não. Se a biblioteca estiver aberta naquele horário, não. Se a escola estiver dando aula, o professor não pode. E hospitais e casas de saúde? Não pode nenhuma hora. E no Tribunal de Justiça? Não pode. Aqui a lei não falou quando em funcionamento. Simplesmente não pode. Muito bem, poderia dizer quando em funcionamento, que às vezes o Tribunal de Justiça tem um horário de expediente. Mas, como envolve quartéis que estão sempre abertos, existe plantão também no fórum, então isso não tem essa regra quando em funcionamento. Quando em funcionamento são teatros, igrejas, bibliotecas e escolas. Então, cidade do interior, Santo Antônio de Pádua, tem uma pracinha, Rio de Janeiro, e o carro de som fica rodando na pracinha. Ora, porque ali é o centro, é onde estão a maioria dos eleitores, e o carro de som fica, vote em mim, fulano de tal, então está a menos de 200 metros. Nesse caso, a Justiça Eleitoral pode proibir, deve proibir esse tipo de propaganda. Sob pena, ao meu ver, do crime de desobediência eleitoral, que é o crime do artigo 347 do Código Eleitoral. Mas esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Então, o que acontece? Primeiramente, você notifica o dono do carro e o candidato para se absterem de fazer esse tipo de propaganda. E uma vez feita, aí sim, na reiteração, eles serão punidos criminalmente. É vedado, parágrafo 2º, trios elétricos em campanhas, exceto para sonorizar comícios. Bem, hoje, comícios são temas complicados, porque o comício envolve aglomeração. E aí é aquela história que eu estava falando para vocês. Muito bem. Então, trio elétrico não pode vir lá do bairro de não sei aonde, cantando ali o trio elétrico, passando. Não pode. Esse trio elétrico, ele tem que estar parado. Ele vem desligado e fica parado onde vai ter o comício. Aí quando tiver o comício, ele é ligado. Mas ele não pode vir funcionando. Vou dar um exemplo. Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, centro da cidade. O trio elétrico não pode vir da Barra, ou lá do final do Recreio, dos Bandeirantes, até o centro, tocando. Se o comício é no centro, o caminhão do trio elétrico vem desligado e só liga lá no centro. Parágrafo 3º. A utilização de carro de som ou mini-trio como meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios. Observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo. E aí a lei embaixo vem, o que é carro de som? No máximo até 10.000 watts. O que é mini-trio? Entre 10.000 e 20.000 watts, mini-trio. Trio elétrico acima de 20.000 watts, quer dizer, a quantidade de watts é que vai determinar
se é carro de som, se é mini trio ou se é trio elétrico. O mini trio e o carro de som são permitidos na propaganda em qualquer momento, em carreatas, caminhadas e passeatas. E aí surge o problema do aparelho. O juiz eleitoral, a fiscalização eleitoral tem que ter o aparelho específico para medir os decibéis, nesses casos, né? Bem, esse tipo de prática enseja, vamos dizer assim, uma punição que seria uma admoestação do juiz para a abstenção desse fato, sob pena do delito do 347. Porque o que acontece? A lei aqui ela é omissa. Ela não criou uma pena de multa nessa infração. Então ficou mais ou menos assim, é proibido fumar. Aí a pessoa fuma e aí? Ela leva uma multa ou não leva? Aqui não tem a previsão de multa. Mas, como na lei não se pode ter normas vazias, não se pode ter normas proibitivas sem sanção, isso é ilógico no direito, utiliza-se como uma espécie de reserva legal, punitiva, vamos dizer assim, o tipo penal do crime de desobediência eleitoral, que é um tipo penal aberto, que exige um juízo de complementação, que é o 347, tá? 347 do Código Eleitoral. Existe o princípio, que todos sabem, da intervenção mínima do direito penal, né? Não se deve usar o direito penal quando se tem punições administrativas e civis, a não ser que a norma seja expressa nesse sentido. Mas aqui, realmente, a lei é mal feita em relação à sanção de multa. Artigo 16. Até às 10 horas do dia que antecede a eleição, que é sábado, pode distribuir material gráfico, pode ter caminhada, carreata ou passeada, acompanhado ou não por carro de som mini trio. O que eu estou prevendo em 2020? Que alguns candidatos vão efetivamente se utilizar do último dia de campanha para caminhadas, carreatas e passeatas. Acredito que muitos não vão respeitar a questão da pandemia e vão levar a sua campanha nesse último dia de forma desarrazoada, totalmente. Então, é um dia problemático, o sábado que antecede a eleição de domingo. A eleição vai ser no dia 15 de novembro e o dia 14 de novembro que é o dia D, em que todos os candidatos vão tentar distribuir esses materiais pelas ruas. Todos não digo, mas grande parte, obviamente, vai usar desse artifício. Artigo 17. É proibido showmício e eventos assemelhados para promoção de candidatos e a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral. A proibição não se estende a candidatos que sejam profissionais da classe artística, como cantores, atores e apresentadores, que exercem atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto no rádio e televisão, na animação de comício ou de divulgação, ainda que de forma dissimulada de sua candidatura ou campanha. Quer dizer, se eu sou um cantor, eu continuo cantando, fazendo meus shows, né? Sem pedir voto, obviamente. Não se pode também usar aqui programas de rádio e televisão para isso, não se pode animar comícios, ainda que de forma dissimulada. Certo? Então aqui é uma regra que tenta compatibilizar o exercício da profissão com o desequilíbrio que ocorreria pela utilização desarrazoada
da profissão que aí descamba para pedir votos, né? Então nós temos casos aqui que ficam meio numa área difícil de interpretação, mas o candidato que é cantor, ator ou apresentador pode exercer a atividade normal de sua profissão, mas não pode usar rádio e televisão. Então, se eu sou um apresentador de televisão, de um programa lá, desses aí que fazem muito sucesso, como segurança, notícias de crimes da cidade, etc. Eu sou um apresentador importante, mas eu não posso, no período da propaganda, usar da televisão. Não é possível isso, porque cria um desequilíbrio na campanha com quem não tem esse acesso. O artigo 18 proíbe a utilização de camisetas. Ah, mas o Ramayana, eu já vi gente com camiseta do candidato. Bem, a camiseta, ela é possível se ela for assim meio feita artesanalmente, não for aquelas camisetas industrializadas que o candidato manda fazer 1000 camisetas com o nome dele. Isso não pode. Mas, por exemplo, eu posso comprar uma camisa branca e colar adesivos na camisa do candidato. Eu posso passar colorjete na minha camisa com o nome do candidato. Não pode se distribuir chaveiro, boné, canetas. E aqui vem um problema hoje nessa eleição. Canetas. As canetas, o eleitor tem que levar de casa, embora a Justiça Eleitoral distribua na sessão, mas pode ter algum candidato espertalhão que vai querer distribuir a canetinha. E isso aqui pode dar punição para o candidato, pode ser caracterizado uma corrupção eleitoral, uma compra de votos. Agora, permite-se a bandeira, permite-se o broche, permite-se o dístico, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor, como forma de manifestação de sua preferência. Quer dizer, o eleitor pode usar uma camiseta, como eu estou dizendo, uma camisa, que ele mesmo mandou fazer para o candidato, mas que isso não tenha uma conotação de grande quantidade, tem que ser uma coisa mais primitiva, mais individual de cada um. Muito bem. Artigo 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, e aí nós temos um leque de interpretações, cessão, permissão, táxi, quiosque da praia, banca de jornal e outros estabelecimentos, e bens de uso comum do Código Civil, e inclusive postes de iluminação pública, esses postes de luz elétrica das ruas, postes que têm sinais de tráfego, proibido estacionar, etc. Viadutos em geral, passarelas da Avenida Brasil, ponte Rio-Niterói, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Outros equipamentos urbanos envolve tudo que é urbano, cadeiras urbanas, monumentos urbanos. Não pode ter pichação, inscrição à tinta. Isso realmente, inclusive, em alguns casos, caracteriza até crime ambiental. E não pode ter exposição de placas.
A exposição de placas é uma placa estar encostada no viaduto, uma placa estar encostada num poste. Isso não pode. Numa árvore pública, não pode ter estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Então nós aqui estamos diante de propagandas irregulares. Essa prática é diferente da propaganda antecipada. A antecipada que nós vimos anteriormente é aquela que é realizada antes do período autorizado para a campanha, que é o dia 27 de setembro, o dia para fazer campanha eleitoral esse ano do Covid, da campanha 2020, da eleição de 2020 por causa da pandemia, que foi adiada a eleição. Normalmente é em agosto, dia 16 de agosto é que pode fazer campanha. Esse ano só pode fazer a campanha no dia 27 de setembro. O que é antes do dia 27 de setembro esse ano é propaganda antecipada, cuja multa é de 5 a 25 mil reais. Então, por exemplo, se tiver um cavalete na rua, um boneco na rua, uma faixa na rua, antes do dia 27 de setembro, é propaganda antecipada. Mas se tiver um cavalete, um boneco, uma placa na rua, encostada num viaduto, num poste, hoje, dia 2 de outubro, em que é permitida a campanha eleitoral, mas não é permitida essa espécie de campanha. Então nós estamos aqui não diante de uma propaganda antecipada. Não é propaganda antecipada. O que se fala aqui é que isso é uma propaganda irregular. É uma propaganda ilícita também, ilegal. Mas a pena de multa, reparem, no parágrafo 1º do artigo 19 é menor. Ela é de 2 a 8 mil reais. E diz a lei, quem veicula propaganda assim é notificado para em 48 horas removê-la e restaurar o bem, sob pena de 2 a 8 mil reais, numa representação que vai seguir o 96 da Lei 9.504, com oportunidade de defesa. Então, reparem, a própria lei nos dá o rito, que é o do 96, é um rito, o 96 tem parágrafos, são 12 parágrafos, se não me engano, 10 parágrafos, e são, como eu vou dizer assim, um rito muito célere dentro dos ritos eleitorais que nós temos. Muito célere. E a multa é de 2 a 8 mil. 2 a 8 mil é uma multa menor. Mas, reparem que a lei vai mais adiante. Ela fala, bens de uso comum, no parágrafo 2º, para fins eleitorais. Então há um bem por assimilação, por similitude de uso comum. São aqueles definidos pelo Código Civil, são os bens de uso comum, dominiais, dominicais, afetados à atividade pública. E também, diz a lei, aqueles em que a população tem acesso. Ora, quais são aqueles em que a população tem acesso? Cinemas. Ora, cinema não é um bem público, a não ser que seja um cinema público, né? Mas a princípio os cinemas são estabelecimentos privados, explorados comercialmente por empresários. Então, um cinema, mas dentro de um cinema não pode ter propaganda de um candidato. Dentro de um clube é uma associação entre sócios ali, há um vínculo comum entre sócios, é um estabelecimento privado, não é público, mas dentro de um clube não pode ter propaganda. Não pode ter em lojas. Você é dono de uma loja, não pode ter num centro comercial.
E aí vem a questão dos templos. Quando se falou em abuso do poder religioso, como uma modalidade de abuso do poder econômico, o que se diz, e o TSE interpretou, é que não há o abuso do poder religioso de forma autônoma. Ele está entrelaçado ao abuso, à propaganda irregular nos templos. Ora, se os templos, as igrejas, têm imunidade tributária, não pode fazer campanha, lá dentro das igrejas não pode ter propaganda de um candidato. Ah, mas na minha igreja tem, todo mundo sabe quem é, e nenhum fiel que frequenta a missa ou a igreja vai denunciar, porque nós gostamos daquelas pessoas que são vinculadas a isso. Ótimo, tudo bem, mas não pode, pela legislação, não pode ter cartazes lá dentro pedindo votos, porque isso é uma infração eleitoral, que seja essa multa. Em ginásios não pode, em estádios não pode. Estádios e ginásios ainda que de propriedade privada, quer dizer, ainda que tudo isso seja de propriedade privada. Também não pode em árvores e jardins e áreas públicas, muros, cercas e tapumes divisórios. Agora, a lei permite mesas para distribuição de material de campanha e utilização de bandeiras aos longos das vias públicas. Então pode ter uma mesa na rua e nessa mesa ter panfletos distribuindo. Pode ter o candidato sentado nessa mesa ali. Tá? Agora, essa mesa não pode criar dificuldade no trânsito e tráfego de veículos e pessoas. Então, diz a lei, é permitida a colocação de mesas para distribuir material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias, desde que móveis e que não dificultem um bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Então, reparem, gente, eu estou lendo aqui com vocês essa resolução, faço questão de ler, é a parte, vamos dizer assim, importante da aula, né? Porque são detalhes que às vezes caem em prova. Às vezes não caem, são muito perguntados. Então, por exemplo, vamos formar um exemplo, só para você entender. Avenida Atlântica, Rio de Janeiro. Vocês sabem que a Avenida Atlântica, ela tem aquela parte mais perto da praia, o calçadão, chamado calçadão, e tem o calçadão do meio, né? Que fica entre as pistas dos veículos, né? Das mãos que vão para o centro, voltam, etc. Muito bem. Aquele calçadão do meio, ele pode ter ali candidatos sentados em mesas, perto de mesas, distribuindo panfletos, mas essas mesas têm que ter um intervalo razoável entre uma e outra para que não dificulte o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. E quem vai fiscalizar isso é o juiz da propaganda eleitoral, que é um juiz designado especificamente para essa função. Certo? Muito bem. A mobilidade está caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre 6 e 10 da noite. Então pode ter uma mesa na rua de 6 da manhã a 10 da noite, mas passado esse horário não pode. Uma vez eu me lembro que o TRE do Rio, numa eleição, fez uma blitz noturna e encontrou várias mesas debaixo do viadutos do centro da cidade, viadutos que tinha por ali, e elas estavam guardadas ali para serem usadas no dia seguinte. Só que isso não pode. A pessoa que usa uma mesa, ela tem que levar no seu carro, tirar, botar. Ela não pode esconder as mesas dentro de espaços públicos. Parágrafo 7º.
muita atenção agora para esse parágrafo 7º. É de alta relevância na aula de hoje. O que diz o parágrafo 7º? O derrame ou a anuência com derrame de material de propaganda no local de votação onde nós votamos, na escola, no banco, na sede do banco tal, ou nas vias próximas, ainda que realizado às vésperas da eleição, que é no sábado, configura uma propaganda irregular e sujeita o infrator a uma multa, sem prejuízo do crime previsto no inciso 3º do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei 9.504. Bem, vamos lá. O que é isso? Isso é o que se chama o voo da madrugada, apelidado por muitos. É o que? O candidato joga, não ele manda os cabos eleitorais jogarem na porta das sessões centenas de panfletos. Porque pela manhã os eleitores vão formar uma fila de votar e vão pisar naqueles panfletos no chão. Muitos não têm candidatos, não anotaram números. Uma coisa é você anotar e querer, sabe, no prefeito que você vai votar, mas e no vereador? Muitos nem sabem que tem vereador, não querem votar, simplesmente. Por exemplo, quando tem uma eleição em que você vota para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, são muitos votos. Então, às vezes, a pessoa tem o voto no presidente, tem o voto no governador, tem o voto num deputado ou no senador, mas não tem no federal, não tem no estadual, não tem no senador. Então, a pessoa em dúvida, e isso é fato, comprovado, que eu estou dizendo, todos sabem disso, muitos pegam o papel no chão e na hora anotam, guardam no bolso e vão lá apertar um número qualquer e votam sem a menor responsabilidade, só para cumprir uma medida que lhe foi determinada. E nisso aí, muitos são eleitos, Então, há muitos e muitos anos, eu me lembro que foi aqui no Rio de Janeiro um trabalho muito desenvolvido por um juiz e um promotor, muito notáveis aqui, Luiz Márcio e Molinaro, e outros membros do Ministério Público, desenvolveram um excelente trabalho no sentido de levar ao TRE do Rio de Janeiro e ao TSE essa preocupação. E eu me lembro que, quando saiu essa regra, eu fiquei muito feliz, porque realmente é uma regra mais moralizadora e que, inclusive, tem um reflexo ambiental importantíssimo, porque os bueiros das ruas ficam entupidos com aqueles papéis de propaganda. Ora, vocês devem saber do que eu estou falando, sem dúvida. Eu já fui em determinados locais, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Caxias, subúrbio aqui do Rio, Jacarepaguá, Curicica, vários lugares que eu já fui, que eu pisava no chão, nas portas das sessões, como promotor fiscalizando, e quase que escorregava ali. Eu estava com um sapato social, paletó e gravata, um sapato social, não estava de tênis nem nada, quase escorregava ali. Idosos já caíram, já se machucaram gravemente, pessoas, porque ficavam aqueles papéis todos no chão. Então isso hoje, o candidato tem que tomar muito cuidado, porque se ele fizer esse tipo de prática, isso pode ser filmado e ele ter uma responsabilidade, inclusive penal, E hoje nós temos em muitas regiões câmeras que são de condomínios, nas ruas, nos prédios. E esse material pode ser requisitado pela polícia. No caso aqui, quem apura os crimes eleitorais, lembre-se, é a Polícia Federal, exceto se não existir no local sede da Polícia Federal. Aí quem atua é a Polícia Civil.